Boa noite, amigos que nos acompanham através das nossas redes sociais. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Convido a você que abra sua Bíblia, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3 a 7, Efésios 1, 3 a 7, assim diz as Sagradas Escrituras. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça. Amém. Pai, tua palavra foi lida, fala a nós nessa noite através do teu servo para a glória do teu nome. Abençoa todos quantos vão ouvir a tua palavra e guardem e apliquem em seus corações. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. A Igreja de Cristo, a Igreja de Cristo, ela é o propósito eterno de Deus em formar um povo e uni-lo a si, né? Então, Deus tem o propósito de formar um povo, e este povo, redimido pelo sangue de Cristo, ele une-o a si. Então, esse é o propósito de Deus. A igreja é esse propósito eterno de Deus, ok? Bem, então a igreja, ela é a reunião eterna de seus remidos com o Deus Trino. A igreja de Jesus é a reunião eterna de Deus com todos os seus remidos. A igreja, ela tem essa reunião, ela vai viver eternamente com Deus Trino, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A igreja de Cristo viverá assim, porque essa é a vontade de Deus, está dentro do plano dele, a igreja, ela viver eternamente com ele. Jesus disse que era da vontade dele, que onde ele estivesse, os crentes, os salvos, os redimidos, aqueles que lhe pertencem, estivessem junto com ele. Onde ele estava, antes dele subir, ele falou, e ele disse que voltaria, ele disse, eu voltarei, levarei vós para mim mesmo, né? Voltarei, para que onde eu esteja, estejais vós também. João 14, 1 ele diz, de 1, 14 a 13, ele vai falar sobre isso. Ele diz, não se turbe o vosso coração. Ele diz que ele volta e vem nos buscar. Então, a igreja de Jesus, ela é formada por homens e mulheres que são pecadores de todas as nações, mas são redimidos pela graça de Deus. É a graça de Deus que salva, a graça de Deus que transforma o pecador. E então, pela graça de Deus também que nós cremos em Jesus e fomos salvos e aceitos como seu povo e sua família. Então, graça de Deus. E pela graça de Deus, graça dele, ele nos salvou, nos aceitou como seu povo, povo de todas as nações. Ele abraçou, ele procurou gente de todas as nações e tem procurado até hoje. Por quê? Porque ele disse aos discípulos, ide por todo o mundo e anunciai o meu evangelho. Deus é o amor dele à procura de todos os perdidos que vivem na face da terra. Perdidos, falando aqui do ser humano, a humanidade caída. Então é graça e misericórdia do Senhor. Aqueles que creram em Jesus para a salvação foram aceitos como membros da sua família. Cada pessoa que tem recebido a Jesus como Salvador passa a ser membro da família de Deus, da família celestial, porque você torna-se um cidadão do céu, um cidadão da morada celestial, é um filho de Deus. Filho de Deus, a nova geração, filho espiritual, daquele que nasceu de Jesus Cristo, daquele que foi regenerado, transformado, é uma nova criatura, tem novos desejos e tem o nome escrito no livro da vida. Então, a graça de Deus é o ato de Deus gracioso de resgatar pecadores. Então, a graça de Deus é um ato de Deus, é uma das perfeições de Deus de resgatar os pecadores de um lugar intransponível para o homem, ou seja, de onde ele não pode sair. O homem não pode sair de lá. E então,
porque ele é um pecador desgraçado, mas Deus leva este homem ao estado glorioso e eterno. Então Deus tira esse homem do lugar onde ele está, desse lugar intransponível para ele, sair do estado de pecaminosidade dele, de escravidão, miseravelmente que ele vive. E ele pega, então, depois de pegar tudo isso, o que ele faz? Transformado, agora esse pecador, nos diz a palavra de Deus, agora ele faz de você um cidadão dos céus e faz parte desse ato glorioso dele, e é eterno, né? É um estado eterno, glorioso, onde nós vamos viver. É um estado eterno, glorioso, onde Deus vive, onde Cristo vive, onde todos os redimidos vivem. Maravilha, são maravilhas da graça de Deus, maravilhas que só desfrutam aqueles que realmente um dia se submeteram à vontade de Deus, e que um dia vão ficar surpreendidos com tudo isto que Deus tem preparado para os seus. Algo que nem passa pela nossa mente, tanta beleza. Sabemos que tem muitas coisas bonitas, sabemos que tem coisas preparadas para nós, mas nós nem imaginamos o que tem lá reservado para nós. Maravilha do amor de Jesus, maravilhas da graça de Deus, que Ele reservou essa surpresa para nós. É uma surpresa de não conhecermos o que tem lá reservado, mas sabemos que tem, que Ele reservou para nós. A igreja, ela proclama o evangelho da graça de Deus a todos os povos, porque é através dela que Cristo, Ele alcança os pecadores, e é dever de cada crente, como membro da igreja e do corpo espiritual de Cristo, anunciar esse evangelho, através da sua vida, do seu testemunho, por onde você for, que alguém olhar para você e ver Cristo. Nós somos a luz, Jesus disse. Porque ele tem tanto desejo que a igreja pregue a palavra sua. Quando nós falamos do evangelho, nós estamos falando daquele que um dia foi pendurado em uma cruz de braços abertos, daquele que um dia ele morreu por mim e por você, meu amigo, daquele que um dia ele deixou a sua glória celestial e ele veio a esse mundo para morrer em teu lugar. Ele veio a este mundo para assumir o meu lugar e o seu naquela cruz maldita lá no Calvário. Ele veio a este mundo e foi desprezado pelo Pai por minha causa e por sua causa. Ele veio a este mundo e ficou até sem forma. Tão desprezado ele foi, tanto sofrimento que ele teve, tudo para salvar o pecador. Por isso que a igreja, o crente, ele tem responsabilidade de anunciar o evangelho. E Paulo fala aqui aos Efésios da responsabilidade da igreja, que ela deve anunciar o evangelho da graça a todos os povos. É o evangelho da graça de Deus. Graça é algo imerecido, é um dom imerecido, é um presente que Deus dá ao homem que ele não merece. Então, a igreja, ela cresce quando há cooperação consciente de cada crente. Cada crente deve cooperar conscientemente com o trabalho de Deus, porque só assim a igreja ela pode crescer, e isso é voluntário, e é santificado em cada um dos seus membros. Então, cada crente, ele procura santificação, é uma voluntariedade dele, para que a igreja cresça. Quando os crentes crescem em santificação, toda a igreja cresce também em santidade. E os pecadores verão tudo isso e buscarão a Cristo. Eles vão ver. Você pode perguntar, mas todos, pastor? Bem, nem todos. Uns não vão querer, mas alguém vai olhar e vai ver. Então, nós temos que ter uma cooperação consciente, voluntária e santificada de cada um dos seus membros. Cada membro da igreja comprometido com Deus. Nós estamos vivendo momentos tão difíceis no nosso país e no mundo afora. Nós estamos já chegando aos últimos dias da igreja aqui na face da terra. E nós precisamos anunciar o evangelho de Cristo. E só assim a igreja pode crescer em qualidade e quantidade, quando houver
cooperação de todo e crescer também organicamente. Por isso, ela cresce equilibrada. Deus quer que assim ela cresça. E lembrando que quando a igreja cresce a quantidade de pessoas, também vai precisar de gente para trabalhar nessa igreja. Vai precisar de gente para se envolver no trabalho de Deus. Sempre eu uso o termo assim, olha, uma empresa quando ela cresce, ela precisa de funcionários, ela contrata funcionários para poder suprir as suas necessidades. Quando a igreja cresce, precisa de envolvimento de crentes no trabalho do Senhor. Mais oportunidades de trabalho tem, porque você sabe de uma coisa, todo crente ele tem já o seu trabalho. No dia que ele se converte, o trabalho dele é ganhar outra pessoa, fazer um discípulo para Cristo, levar a mensagem, as boas novas de salvação. Assim como você foi salvo por Cristo, alguém falou para você de Jesus e Jesus transformou você, transformou sua vida, assim também você deve falar a alguém de Jesus, daquilo que ele pode fazer. Então, a igreja ela é formada por pessoas que vivem por fé em amor. Então, a igreja, esses membros da igreja, eles são formados por fé, porque eles creram em Jesus pela fé, receberam Cristo como Salvador da sua fé e vivem pela fé no Filho de Deus. Esta fé maravilhosa que Deus nos deu, esta fé grandiosa, esta fé que nos faz viver mesmo em meio de todas as circunstâncias. Nós somos membros de uma família, membros do corpo espiritual de Cristo. E que um dia essa família, ela vai se unir com todas as outras famílias que tem na face da terra. Todas elas vão se unir e vão estar unidas na presença de Cristo. Uma só família, toda ali unida. Mas é pela fé que nós vivemos. E a fé é algo importante. Não é a fé, essa fé cristã em amor. Esta fé que nos leva a amar uns aos outros, porque Cristo nos amou. E confiando também que Ele mandou nos amar uns aos outros, que isto é um retrato de que seguimos a Cristo, que somos discípulos dele. O amor, amar a Cristo, amar ao pecador, amar ao perdido. A igreja, ela tem dignidade. Então, a partir da esfera familiar, irradiando o seu testemunho por toda a sociedade. Então, ela tem a sua família cristã, mas também cada crente, cada membro tem a sua família. E também essa família unida, que serve a Deus, ela se une e forma essa família cristã. Mas isso deve ser anunciado, esse evangelho, testemunhado a toda a sociedade, a família do Senhor, a família cristã, a família de Deus. A sociedade onde nós vivemos, onde essa igreja vive, onde você vive como um crente em Cristo Jesus, precisa ouvir o evangelho de Cristo. Mas isso exige de cada crente um testemunho autêntico, um testemunho fiel, para que o mundo veja Cristo em nós, para que o mundo veja Cristo em você e haja conversões de almas. A igreja ela não milita contra pessoas, ou seja, ela não luta contra pessoas, mas ela luta contra o diabo e seus anjos. A nossa luta, diz o apóstolo Paulo no capítulo 6 de Efésios, que não é contra a carne e sangue, mas sim contra os poderes das trevas, é contra o diabo, é contra os demônios, é contra as forças espirituais, que nós lutamos dia após dia. E só Deus para nos dar a vitória, é Deus quem vence, é Deus quem resgata, quem liberta o pecador das garras do inimigo, é só Deus que pode fazer isso. Por isso, a igreja ela anuncia, a igreja ela se une, a igreja como família se ama, a igreja ela precisa falar de Jesus aos perdidos, a igreja ela é o corpo espiritual de Cristo, esse povo de Deus que vai viver eternamente com Jesus Cristo. Amém.